Aliás, vamos falar sobre isso. Intervenção dos Estados Unidos, vamos falar sobre o que aconteceu ontem. Bom, algo muito forte que veio dos Estados Unidos para cá, o governo Donald Trump anunciou ontem a revogação do visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti, e afirmou que a medida poderá ser revertida se o Brasil conceder a autorização formal para Daniel Pérez assumir como embaixador. O governo americano também citou a decisão do Itamaraty de negar vistos a representantes do país que pretendiam discutir o processo eleitoral brasileiro e sinalizou que novas sanções contra o Brasil não estão descartadas. O governo brasileiro reagiu à nota divulgada ontem pela Presidência da República, afirma que as justificativas apresentadas pelos americanos são falsas e que as ações evidenciam um interesse descabido de interferir na próxima eleição para presidente. Apesar da embaixadora brasileira não ter sido declarada persona não grata, e em um procedimento diplomático que determina a retirada de um representante estrangeiro, a decisão é incomum. E, de certa maneira, pelo que muitos estão dizendo aí, aprofunda essa crise bilateral Brasil e Estados Unidos. Esse episódio aumenta uma sequência de atritos marcada por sanções, tarifas, críticas públicas, que é justamente, talvez, um dos piores momentos de relação entre Brasil e Estados Unidos. Bom, a gente está em contato neste momento com o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, pode nos ajudar a entender essa história. O embaixador Rubens Barbosa, ao vivo aqui no UOL neste momento. Olá, embaixador, bom dia. Bom dia, obrigado aí pelo convite. É algo inédito na história entre Brasil e Estados Unidos? Talvez estamos vivendo o pior momento da relação entre os dois países? Na República, sim. Eu acho que teve alguns incidentes no Império, mas na República eu não me lembro de nenhum outro incidente diplomático como o que nós estamos acompanhando hoje por aqui. Realmente é uma decisão sem precedentes, de vários aspectos, não só a questão da revogação do visto, mas também a maneira como o governo americano apresentou o novo embaixador ao Brasil. Quer dizer, há 200 anos de prática diplomática que você não submete o nome do novo embaixador ao domínio público, ao Congresso, antes de dar conhecimento ao governo para onde ele vai ficar acreditado. Os Estados Unidos fizeram o contrário, eles divulgaram o nome, estão examinando o nome do Congresso, e só depois disso é que mandaram o pedido de agremã. E o governo brasileiro está estudando. Você sabe que quando eu fui designado embaixador lá em Washington, o meu agremã levou 30 dias. O do meu sucessor a mesma coisa, entendeu? Então ainda há um período, porque eu não sei exatamente quando é que foi pedido o agremã, mas não deve ser mais do que 15, 20 dias, entendeu? Agora, houve uma pressão americana para que o governo brasileiro concedesse o agremã antes da aprovação do nome do diplomata americano no Congresso americano, no Senado americano. Agora, isso é um problema interno deles lá. Eles não existe na praxe diplomática você fazer pressão para a concessão do agremã. Não existe isso. Agora, o que o governo brasileiro... O senhor está dando o pano de fundo, né? O que eu queria lhe perguntar objetivamente, e há esse ruído aí, a Casa Branca indicou o tal Daniel Pérez para ser embaixador dos Estados Unidos no Brasil, subvertendo uma praxe que é comum à diplomacia, né? O nome tinha que vir primeiro para o Itamaraty ia verificar, e depois, não havendo nenhum veto, confirmaria ali a disposição do Brasil de aceitá-lo. A Casa Branca levou o nome primeiro à imprensa, num dia, foi 1º de junho, no dia 2 de junho estava o Marco Rubio no Congresso americano, igualando o Brasil a ditaduras latino-americanas, tratando o Brasil como um país não inimigo, mas uma força pouco amistosa em relação aos Estados Unidos. Quer dizer, criou-se um ambiente em que o Brasil falou, bom, vamos dar um gelo aqui nessa indicação, vamos analisar, e o nome só veio formalmente para o Itamaraty no final de junho. Estamos agora no dia 5 de agosto, né?
Isso justificaria a decisão dos Estados Unidos? E, a seu juízo, o Brasil acerta ao sinalizar à Casa Branca, que também isso aqui não é casa da mãe Joana, para indicar um nome assim, dessa maneira tão atabalhoada? Olha, eu acho que você tem que incluir aí alguns outros fatores. Quer dizer, claro que por baixo de tudo está a interferência americana na campanha eleitoral. Eu acho que isso aí não há dúvida que a gente tem que reconhecer. Agora, nós não podemos esquecer que nesse último mês foram recusados 3 vistos de altos funcionários americanos. Um da Casa Branca, o assessor do Trump, e 2 do Departamento de Estado, sob a alegação de que eles viriam interferir nas urnas da eleição aqui no Brasil. A Casa Branca não tinha feito nada, o Departamento de Estado não fez nada. Eu acho que eles aguardaram essa desculpa aí do embaixador para também dar o troco em relação à recusa dos vistos. E o outro fator, eu acho que a gota d'água disso tudo, porque, para a gente entender direito, eu acho, na minha visão, nós estamos tendo uma crise política diplomática nesses últimos 2, 3 meses. Começou com essa referência que você fez à fala do Rubio, à volta do Mauro Vieira, chamando de grosseira e não sei o quê. E depois teve um artigo do Lula no Washington Post, muito forte contra a área de influência, que o Brasil não ia ceder, o Mauro Vieira dizendo que o Brasil não vai se curvar e tal. Então, você tem aí uma crise política diplomática que corre paralela a outra conversação comercial. Eu acho que uma coisa não se mistura com a outra. Agora, eu estava dizendo, a gota d'água disso, para essa medida de anteontem, na minha visão, foi o vazamento na mídia, nos jornais, de uma notícia atribuída a assessores do presidente Lula, segundo a qual o presidente da República só iria conceder o visto depois das eleições. Isso. Quer dizer, na diplomacia, a palavra vale. Se essa declaração não tivesse havido, eu estou certo que não teria acontecido nada. Agora, com essa declaração indireta, né, vazada do Palácio do Planalto, de que o agremã só seria dado depois das eleições, aí os americanos resolveram reagir, entendeu? Então, é uma mistura aí de ideologia, partidarismo dos dois lados. Você tem um ambiente contaminado na Casa Branca e no Departamento de Estado por ideologia, e aqui no Brasil você também tem a política externa contaminada por ideologia. Você notou, vocês devem ter notado, que a nota do governo brasileiro sobre esse assunto diplomático não foi do Itamaraty. A nota foi do SECOM, da Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto. Então, quem está manejando isso não é o Itamaraty. Se fosse o Itamaraty teria assinado a nota. Então, isso a gente tem que levar em consideração. Quer dizer, a contaminação ideológica, especialmente por causa do ambiente político eleitoral que nós estamos vivendo. Vai lá, Charlot. Eu fico contente de o senhor tocar nesse ponto, embaixador, porque exatamente eu acho o ponto nebuloso nessa história. Primeiro, reforçar o que o Josias e o senhor estavam dizendo, que é muito importante, muito correto, que o Brasil não tem a obrigação de aceitar qualquer indicação de embaixador estrangeiro automaticamente e não tem prazo para fazê-lo. Isso, do ponto de vista formal, do ponto de vista do direito, está bastante claro, o Brasil está bem assentado na sua posição, coberta pelas convenções que tratam das relações diplomáticas e tal. Agora, o ponto nebuloso é esse, quer dizer, suspeita-se que, na verdade, essa demora na análise do pedido de aceitação desse embaixador Daniel Pérez não se deva à análise processual comum e corrente desse tipo de solicitação, mas se deva a essa percepção do governo Lula de que os funcionários que têm sido enviados para cá vêm para interferir no processo eleitoral e que, portanto, o Brasil estaria tentando, talvez, empurrar com a barriga essa nomeação até outubro, quando acontecem as eleições, ou até janeiro, quando existe a posse do candidato vencedor. Aí eu queria perguntar exatamente sobre isso, quer dizer, um delay, um atraso na análise disso ao longo de 3 meses, isso é comum, é incomum, é uma posição compreensível
É uma exacerbação do direito que o Brasil tem de fazer isso? Quer dizer, uma vez que o país constata e conclui que de fato está sofrendo interferência estrangeira indevida, como é que ele deve agir em relação à aceitação da presença e da visita de funcionários desse país estrangeiro, dos Estados Unidos, que sabidamente, ou presumidamente, pelo menos na visão do governo atual, vem deliberadamente interferir no processo eleitoral? Você tem que levar em conta todos os fatores, né? O Departamento de Estado negou oficialmente que os funcionários viriam aqui interferir nas urnas. Quanto ao período para o exame do agremã, não há uma regra fixa, entendeu? Eu dei o exemplo meu e do meu sucessor, e aqui no Brasil é a mesma coisa, leva 30, 40, 50 dias, entendeu? Não há uma regra. Agora, o que não pode é o governo que está acreditando o embaixador cobrar uma resposta do governo brasileiro. Porque se houver algum impedimento, isso aconteceu com o embaixador de Israel, não houve resposta ao pedido de agremã. Isso quer dizer que a gente é contra. Em vez de negar o pedido de agremã, você adia indefinidamente. Depois de 3, 4, 5 meses, mostra que não há condição política da nomeação. Por isso que eu digo que essa crise agora do agremã vai depender da reação do governo brasileiro. Eu acho muito difícil que o governo brasileiro tome uma medida agora imediata de concessão do visto, por questões de política interna. Nós não podemos dissociar isso por questões eleitorais. Se houver uma concessão imediata, o governo vai ser acusado de frouxo, de ter cedido a soberania. E se demorar demais a concessão do visto, pode ter outras medidas americanas. Então, o governo está numa situação muito delicada, ele vai ter que decidir o que é menos mal para o Brasil. Ora, o que é menos mal, Fábio, o embaixador, do ponto de vista da diplomacia, o que é menos mal? Apressar agora, mediante essa decisão que tem um odor, tem um aroma de chantagem, apressar o agremã do embaixador, do indicado, Daniel Pérez, ou levar adiante a ideia de referendar, avalizar essa indicação apenas depois da eleição de outubro? O que é, do ponto de vista diplomático, pior? Ceder ou mostrar uma certa independência em relação à posição da Casa Branca? Olha, o governo já decidiu isso, né? O governo não vai ceder agora, já decidiu. Quando eu digo menos mal, é que qualquer que seja a decisão, a gente mantenha canais abertos de comunicação com a Casa Branca e com o Departamento de Estado, porque não adianta você cortar os seus vínculos, né? Se você estivesse falando com outros países não centrais como os Estados Unidos, nós temos muitos interesses aí a negociar o tarifaço, empresas estão sendo prejudicadas, nós temos acordos, né, de cooperação na área científica, na área ambiental, nós temos uma série de elementos que aconselham que essa disputa comercial, disputa política e diplomática não avance, não se deteriore ainda mais, porque isso seria contrário aos interesses brasileiros maiores, acima da ideologia e acima do partidarismo.